Vamos meditar na palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 16, e versículo 15. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeça deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e minha misericórdia. Vou ler o rodapé das Escrituras para maior compreensão deste versículo. Diz de seguinte forma: não tomarás para ti mulher. Jeremias teve da parte de Deus certas restrições na sua vida e ministério, que serviria de lições práticas para o povo ao chegar a hora do julgamento. A primeira restrição foi a ordem de não casar nem ter filhos, ilustrando o fato de que, na aflição vindoura, muitas famílias pereceriam. A segunda restrição foi que não demonstrasse pesar nem condolência nas reuniões fúnebres. Isso levada que o povo ficaria privado da bênção, amor e compaixão de Deus. A terceira foi para Jeremias não participar de eventos festivos, para demonstrar que Deus faria cessar todo prazer e alegria em Judá. Glória a Deus. Está aí a orientação do que estamos meditando, e nesta oportunidade quero continuar com a bondade de Deus, observar 3 pontos no versículo: paz, benignidade, que é amor, e misericórdia, que é compaixão. Eu começo este vídeo te perguntando: com quem tu anda? Com quem tu vive? Aonde tu vive? Debaixo do teu teto, quem convive contigo tem paz? Na empresa, no colégio, no caminho, tem paz? Isto é um sinal da parte de Deus. O homem e a mulher que tem paz, ele também tem de Deus direção na sua vida espiritual, na sua vida física, sentimental, emocional e em outras áreas. Se você observar que quem tem paz espiritual para quem não tem, há uma diferença e bem clara. A primeira coisa é que quem tem paz se conduz diferente. Quem tem paz não fala qualquer coisa. Quem tem paz tem virtude do Espírito Santo. Quem tem paz vive para Deus. Quem tem paz está ausente de conflito humanos, de desavença. É necessário se observar isso. Está escrito na palavra: diz com quem tu anda, e eu direi quem tu és. Provérbio está escrito desta forma. Com quem tu vive pode te influenciar para o bem ou para o mal. Outra coisa para se observar: você pode não ser o causador da consequência, mas você pode sofrer por causa do pecado
de quem está próximo de você. Isso é bíblico. Se a gente for andar por todas as escrituras, a gente vai ver muitos exemplos. Observe que Jeremias, pelo menos 3 ou 4 pontos, foi restrito por Deus, por causa do pecado do povo de Judá. Observe que isso é uma coisa muito séria. De onde o pecado sai, por onde ele passar, ele vai causando um estrago. Ele vai levando a pessoa a se corromper. E às vezes não se corrompe literalmente naquele momento, mas vai se corrompendo aos poucos. Toda doença que se desenvolve, ela se desenvolve às vezes escondido, mas vai se desenvolvendo ao pouco. E quando se refere ao pecado, para tratar dessa situação, primeiro a pessoa que tem temor e tem direção de Deus se vê como estar segundo a doutrina da Bíblia diante de Deus e neste mundo. E quem não tem é enganado. Porque o pecado, ele engana a pessoa. O que é engano? É achar que está bom sem estar. O pecado, ele tem uma recompensa. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Esta é a recompensa do pecado. Ele traz um prazer temporalmente, no final a morte. E essa morte é eterna. Traz a morte física, claro, mas aqui se refere à morte espiritual. Se não foi que Deus decretou com o povo de Judá, de Israel, nos dias de Jeremias. Esta morte física passou para a morte espiritual, porque é a morte mais temida que se deve ser. Há muitas pessoas que temem a morte física e deixam de temer a morte espiritual, que é uma morte eterna, uma separação de Deus eternamente. Então, o juízo, o julgamento que veio sobre Israel por causa da atitude do pecado deles, foi consequências de morte. E o profeta que estava no meio deles não sofreu, não morreu, igualmente aquele povo que foi o causador, mas foi restrito de algo. Então, é necessário ter muito cuidado, viver perto de pessoas que têm a língua comprida, a língua de cobra, que vive a serviço do correio de Satanás. Tenham cuidado com esse tipo de pessoas, independente de quem quer que ela seja. Que ela seja frequentadora de uma religião que não seja, tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado, porque o pecado é um veneno. Não esqueça que o que traz é o mesmo que leva. O correio que traz, que entrega, é o mesmo que leva. Não esqueça que o correio que traz é o mesmo que leva. Por isso que Satanás pega muita gente nesta parte. Então, Jeremias, como um exemplo, Deus decretou que Jeremias não deveria casar, nem ter filho, gerar filho naquele lugar, nem se compadecer daquele povo, nem ir uma reunião solene de onde ali se eu consolar a pessoa que perdeu o ente querido, não deveria ir à casa de luto, não deveria ir às festas deles, tudo para dar um sinal. Observe que nada é por acaso, como eu já falei em outra reflexão. Em vez de você ficar olhando muito para a vida dos outros, olhe para a sua. Cuide da sua primeiro, para você poder cuidar da dos outros. Porque cuidar da vida dos outros não vai resolver o problema da tua vida. Cada um cuida da sua. Agora, depois, se quiser ajudar a ser útil no reino de Deus, aí vai ajudar os outros com a direção da palavra de Deus. Se tiver, se não tiver, é melhor ficar calado, como a palavra de Deus diz. Melhor coisa é ouvir do que falar, quando não se tem revelação da palavra. Se muitos entendessem isso, evitaria de cair em tropeço
em armadilha de palavras sem direção da parte de Deus.